Sarinha! Boa noite! Tudo bom? Tudo bem, Marcelo? Seja muito bem-vindo. Em primeiro lugar, muito obrigado por aceitar esse convite para essa live. Ai, o prazer é meu. Olha, eu queria te falar uma coisa, sabe? Sabe quando você tem mais ideias doidas assim? Há muito tempo, eu te sigo há um tempão atrás, assim, acho que muito antes de eu começar a dar aula eu já te seguia. Eu falo, cara, essa menina faz uma receita bacana, nem sonhava em um dia estar aqui cozinhando contigo. É um prazer, Obrigada, prazer enorme. Obrigada pelo carinho. Também, assim que eu conheci a sua conta, eu falei, gente, que demais. O mundo sem glúten é uma coisa assim, aprender a explorar. Não é a minha especialidade nem de longe. Então, Não era, não era. Hoje, Sara, você vai falar assim, caraca, eu achava esse trem difícil, esse trem é fácil demais. Sara, me conta uma coisa, você é de São Paulo, né? Eu sou carioca. Aqui hoje está Rio de Janeiro, não está Rio de Janeiro. Não sei como... Mas, não, sem brincadeira, é porque você não tem ideia da gambiarra que está atrás do celular. Que está o ar-condicionado ligado com o ventilador no chão para tentar trazer um pouquinho de frescor para a cozinha, senão eu não conseguia respirar, que está muito quente. Sara, olha só, eu vou fazer o pão que você pediu. Eu vou fazer um pão sem glúten, vegano, e eu fiz um pão de batata. Como é que você quer conduzir aí? Você manda. O que você quer fazer? Você faz primeiro, eu faço primeiro, a gente vai embolando. Como é que a gente vai fazer? Teu áudio cortou um pouquinho para mim. Não sei se está cortando para todo mundo. Para mim, cortou um pouquinho. Repete, por favor. Ih, eu não estou ouvindo. Vocês estão ouvindo a Sara? Agora parece que voltou o teu áudio. Agora sim. Tinha ficado mudo. Estava falhando o teu áudio. O povo está dizendo aqui. Live não tem jeito, né? A gente tava. Vamos começar pelo pão. Tem E aí a gente coloca ele no forno, faz a maionese e a gente já serve. Beleza. Então, eu vou fazer um negócio aqui. Olha só. Eu vou virar a câmera, eu vou botar... Porque para ver... Só para... Assim, a gente é zero segredo, né, Sara? Quando eu fiz essa receita, eu gravei essa receita e mandei para a Sara. Para fazer um negócio bem didático mesmo. E para tentar reproduzir a experiência que eu passei para a Sara, eu vou fazer exatamente. Eu vou pegar o celular, vou botar em cima da bancada, colado ali na batedeira, para todo mundo conseguir ver de pertinho o que a gente está fazendo, tá bom? Beleza, vamos fazer nossa migração aqui, então. Vamos mudar de ambiente. Olha só, o pão que a gente fez foi esse aqui, né, Sara? Tá cortando o teu áudio ainda, Sara. Tá cortando um pouquinho. Ó, não tem problema, vamos lá. Eu vou falando aqui enquanto isso. Então, o pão que a gente fez foi esse pão aqui, tá? É um pão sem glúten, ele é vegano. E o que esse pão tem de diferente? Todo mundo sabe que eu gosto de usar tubérculo e esse aqui foi feito com batata. E eu acho que sempre que você tem a oportunidade... Sara, você é nutricionista, né? Então, eu acho que sempre que você tem a oportunidade de enriquecer, principalmente quando a gente está trabalhando só com farinha branca, eu acho que você... Claro, quem tem que dizer isso é você, mas eu sempre que eu posso, eu coloco alguma coisinha na receita para fugir um pouco desses carboidratos simples, né? Acho que essa acaba sendo uma preocupação mesmo, né? Quando a gente fala de pão sem então tá certo. Outros tipos de batata também, batata doce, não? Batata doce é o que eu mais uso, né? Eu tenho uma panificadora aqui no Rio, que é a Cozinha Crunch, que lá a grande maioria dos pães é feita com batata doce. Então, vamos lá. Sara, a primeira coisa que a gente tem aqui são as farinhas de base que a gente vai utilizar. Tem mais farinha aqui, não sei se você consegue ver bem. Consegue, né? Então, aqui dentro tem um mix de farinhas, que eu acho que para quem está começando a fazer pão sem glúten,
Eu acho que a coisa mais importante de entender é essa composição aqui. Porque quando a gente sai do trigo, e eu não estou aqui para falar do glúten, a gente já conhece bastante esse assunto, mas quando a gente tenta reproduzir características do glúten ou da farinha de trigo no universo sem glúten, a gente tem que entender a primeira coisa, que não tem uma farinha que faça isso. Então, aquela história de fazer um pão com uma farinha, vou tirar tudo, vou botar, sei lá, ovo com... Você é vegana, né? Ovo com farinha de amêndoa, já não rola, não vai virar pão de jeito nenhum. Vai, na minha cabeça, vira um omelete com farinha, mas não vira sabia? pão. Às vezes eu faço massas com trigo e o pessoal quer saber qual é a farinha que dá para substituir. E eu falo, gente, não é tão assim, né? Quando a gente quer fazer essa textura, essa estrutura de um pão sem glúten, a gente tem algumas combinações que a gente precisa fazer, né? Exatamente. E aqui a gente tem basicamente... Aqui o nosso pão está até um nível acima do básico, tá? O básico seria usar 3 farinhas, que eu busco trazer 3 características da farinha de trigo, que é estrutura, que é a capacidade do meu pão ficar em pé, né? Ele crescer e se manter em pé. Então, isso quem traz, nesse caso aqui, é a farinha de arroz. Eu tenho a leveza, né? Que eu tenho um pão molinho. Quem traz ou é o amido de milho ou a fécula de batata. Isso vai ser reforçado ainda com o amido extra que a gente tem aqui da batata. A gente tem a liga, né? O pão tem que ser capaz de fazer exatamente isso aqui, de reter o gás que é liberado na fermentação. Isso quem faz é o polvilho, que é a fécula de mandioca, né? O produto nacional. E aqui eu dei mais uma melhoradinha na nossa receita. Eu vou passar já a lista de ingredientes, tá, galera? Mas eu dei mais uma melhoradinha, que eu diminuo um pouco a farinha branca e aumento um pouquinho a oleaginosa. Que aí eu tiro um pouco desse carboidrato rápido e coloco algo mais interessante aqui pra gente. Então, eu gosto de apresentar essas farinhas todas juntas, porque quem olha uma receita sem glúten fala, caramba, parece o Breaking Bad, né? Tem coisa pra caramba. E se você olhar todas as farinhas juntas, já fica mais claro que isso aqui é o nosso trigo. Só que é o trigo do bem, né? É o trigo sem o glúten. Então, a gente faz aquela substituição doida lá, mas na verdade a gente está juntando várias características do trigo, só que sem o glúten, sem trazer o glúten junto. Então, quando a gente olha isso aqui, eu falo, pô, isso aqui é a minha farinha de trigo do bem. Então, eu acho que tudo fica mais simples a partir do momento que você junta. Está cortando o seu áudio, Sara. A gente não, eu estou vendo você falar, mas a gente não está conseguindo te ouvir bem. Está cortando um pouquinho. Olha só. Então, eu juntei aqui todas as farinhas, fiz o que seria a nossa farinha de trigo. Quando eu faço isso, o resto vira meio trivial. Ou seja, eu tenho gordura aqui, eu tenho a batata, que é o ingrediente que vai dar o tchan mais da receita. Eu tenho leite, eu estou usando leite vegetal, eu já ensinei milhares de vezes a fazer leite vegetal, aqui eu estou usando leite de amêndoa. A gente vai usar fermento, a galera que está comigo aqui já está usando fermento natural, mas essa live aqui não dá para a gente falar sobre fermento natural, seria muito longa, então tem fermento biológico aqui, sal e açúcar para balancear, eu estou usando açúcar de coco também para balancear e conservar mais a massa. Eu tenho um pouquinho de vinagre, que isso é legal para a gente... Isso aqui não tem nada a ver com sem glúten, na verdade, o vinagre ele ajuda o fermento a ter um ambiente, um pH mais equilibrado para ele fermentar. E o que tem de diferente disso tudo é a goma xantana, que a goma xantana, quando trabalhado junto com essas farinhas sem glúten, ela consegue, como é goma, né? O nome está dizendo goma, ela é uma cola, ela vai aumentar a capacidade de retenção de gás, então vai dar mais elasticidade para o nosso pão. A goma xantana, tem duas coisas que eu gosto de fazer aqui no começo. Eu gosto logo de cara de dissolver a goma xantana na gordura, porque isso vai fazer com que ela não empelote, e ela tem chance de empelotar, principalmente quem está fazendo a massa na mão. Então corre o risco dessa goma xantana dar uma empelotada, então eu gosto de dissolver a goma xantana na gordura. Isso acaba com a chance da goma xantana empelotar. E a outra coisa que eu gosto de fazer, que é um pré-preparo interessante para quem está começando, é ativar o fermento. Galera que já está comigo há mais tempo aí, já está fazendo fermento natural,
É exatamente a mesma coisa, só que com fermento natural. Vou pegar o meu fermento, eu vou dar uma acordada nele, vou dar uma... Falar, filhinha, acorda, vamos trabalhar. Então eu peguei aqui a mistura das farinhas que eu fiz, botei uma colher aqui, vou pegar o líquido que eu estiver utilizando, seja ele qual for, leite, leite vegetal, água, suco, e vou misturar. Isso aqui vai deixar o meu fermento acordar, começar a trabalhar. São só esses dois pré-preparos que já fazem uma diferença muito grande na nossa massa. Galera, nessa posição que a câmera está, eu não consigo ver as perguntas ainda. Mas daqui a pouquinho eu vou mudar a câmera de posição e aí eu consigo responder as perguntas de todo mundo. Sara, vocês estão conseguindo ouvir a Sara? O pão é vegano? É vegano. Vocês estão conseguindo ouvir a Sara ou só eu? Escreve aí. Que eu não estou conseguindo ouvir, Sara. Para mim, seu som não está saindo. Aí eu já não sei se sou eu ou se a galera Eu não está troquei o ouvindo. celular Não, de aqui tá lugar. com Tá som. melhor de ouvir? Tá picotando um pouquinho, mas pelo menos eu ouvi a frase agora. Mas Tá foi a primeira bem. vez que eu te ouvi. Para quem tá chegando agora, a gente tá fazendo um pão sem glúten, um pão vegano. E depois a gente vai fazer também uma maionese vegana de aquafaba. Essa é a nossa dose dupla de receitas. Espero que você já viu um pouquinho agora. Ô, Sara, melhorou, com certeza, Eu melhorou troquei muito. aqui o Agora a gente está te celular. ouvindo. Sara, você fez um post hoje em minha homenagem, eu vi, eu queria te agradecer. Eu vi que você ensinou o povo a fazer horta, e minha família sabe fazer horta. Eu sou o rei das piadas ruins, então eu já peço Inspirada na desculpa assim, nossa logo de live. cara. Né? Então, quem quiser aprender a fazer horta, hoje a Sarinha Foi ensinou mesmo. nós a fazer hortinha. Olha aqui. Então, vamos lá. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou começar, eu já tenho meu fermento, está virando uma esponja, eu tenho a gordura misturada com a goma xantana, eu vou começar a hidratar a massa. E aí, o que tem de regra aqui que é legal, né? Eu tenho sal. O sal eu não coloco junto com o fermento, porque um controla o outro, um mata o outro. Então, para não perder a eficiência do fermento, eu não coloco os dois no mesmo momento. E uma coisa que eu gosto de fazer, por último, é botar o vinagre. Porque o vinagre, como ele vai ajustar o pH da massa, é legal que entre no final. Quando a massa virar uma coisa só. Hoje tem vários ingredientes com ambientes diferentes, com características diferentes para o nosso nossa levedura trabalhar. E qual é o grande pulo do gato aqui? Sara, eu falo pra caramba, hein? Você me corta. Aqui. Você me corta que eu falo pra Passar a dedéu. receita depois, viu, Ó, gente? A gente vai passar os ingredientes direitinho. Vou passar a lista de ingredientes, fiquem tranquilos. O grande pulo do gato aqui, para quem quer fazer um pão sem glúten que está começando, é fazer com uma hidratação mais alta, ou seja, botar a massa mais molhadinha possível, sair daquele ponto confortável, onde a gente consegue... Você pensa logo num pão de trigo, né? Que o padeiro está lá sovando a massa. Não é esse ponto que a gente trabalha com sem glúten. Sem glúten trabalha com uma hidratação muito maior. Então, vamos lá. Vou parar de falar aqui e vou trabalhar. Então, vamos lá. Entra a batata aqui. A batata ela foi cozida. Isso aqui é batata Asterix, foi cozida, sem sal, sem casca e espremida. Só isso. A gente não está dando a batata. Eu vou Acho que está o cantinho ali da batedeira fora. Isso. Agora sim. E agora? Agora sim. Ó, eu vou entrar já com leite. Eu não vou botar todo o leite, vou guardar um pouquinho. Mas eu sei que a gente já testou essa receita, que a gente vai precisar dessa hidratação toda. Vou botar um pouquinho mais de lado aqui para vocês conseguirem ver batendo. Vamos lá. Eu vou desinformando aqui o meu por enquanto. Agora, essa massa, o Marcelo passou a receita, então eu já tô com o meu prontinho aqui, que ele vai esfriando pra gente servir com a maionese depois. Sara, você sabe que a maionese, a aquafaba, é incrível para você misturar nessa massa. Ah, funciona também? Que demais! Nossa, fica incrível. Os pães mais macios,
as receitas de pão mais brioche, mais levinhos, são todos Eu feitos amei. com água fábrica. Ó, coloquei o fermento. Aqui não tem muito mistério, é só ir seguindo a sequência aqui. Então, já coloquei o açúcar. Estou usando açúcar de coco. Então, eu tenho aqui ainda gordura, que não entrou a gordura, não entrou o sal e não entrou o vinagre. Só faltam esses três. Olha o ponto que tá. O ponto que tá bizarrão, né? Olha, isso aí não é pão, mas nem com reza forte. Quem olha isso aqui fala assim, mas deu errado, mas deu muito errado, né? Aí, a gente vai colocar aqui a goma xantana e a massa vai modificar completamente. Uma dúvida que o pessoal costuma me perguntar muito é onde adquirir esses ingredientes mais específicos, né, Marcelo? Tipo a goma xantana. Eu sempre busco esses armazéns naturais, Mercadão, Zona Cerealista aqui em São Paulo. É o melhor lugar. Todas as farinhas, Isso aí. toda goma, espessante, todos esses ingredientes mais diferentes de cozinha e bem acessíveis, né? Com certeza. E hoje em dia, a gente está a um clique desses ingredientes todos. Eu sou da época que goma xantana era caríssimo, difícil de encontrar. Hoje em dia, você vai lá no Google goma xantana, e claro, você vai olhar o fornecedor para ver pelo menos a reputação de quem está te entregando, isso é importante. Para quem é celíaco, tem a questão da contaminação. Então, é bacana você procurar produtos, principalmente que não tenham contaminação cruzada. Aí você vai olhar o site do cara e vai ver a garantia que ele vai te dar sobre esse produto. Mas hoje em dia é muito tranquilo de achar. Olha, eu vou bater e repara como a massa vai mudar a estrutura. Ó. Saiu de um mingau para algo que já se parece com uma massa de pão. E é um ingrediente que rende, né? A gente está usando 8 gramas. Depois a gente vai deixar a receita completa para vocês, mas só um pouquinho e ele já encorpa a massa, né? É, isso aí. É muito pouquinho. Vou botar o vinagre e acabou. Só bater 15 segundinhos e está pronta a nossa massa. Boa noite para o pessoal que está chegando. A gente está fazendo hoje um pão vegano sem glúten e depois a gente vai fazer uma maionese vegana também. Para quem perguntou o que é a aquafaba, gente, ela é a água do cozimento do grão de bico ou de outras leguminosas. Daqui a pouquinho a gente explica direitinho. Mas é uma coisa super simples a gente fazer em casa, não é nada de comum. Marcelo, perguntaram se pode bater a massa na mão. Pode Eu e deve. na mão. Eu só não fiz isso aqui para não demorar Então muito. aqui foi na mão e parece que deu super certo. Agora, ó, outra dica do milhão, para quem está começando. Você pode, aqui tem praticamente 1 quilo de massa, a gente vai passar os ingredientes, eu vou passar já os ingredientes. Eu posso pegar isso aqui e botar numa única forma e fazer um pão de forma grandão, mas isso é bem mais difícil para quem está começando do que você usar forminhas de bolo inglês. Porque como você tem formas menores, você assa a massa muito mais fácil, você tem um volume de massa mais fácil de você acertar. Imagina, sei lá, vamos fazer uma analogia qualquer aqui, não é seu exemplo, sabe? Mas você vai fazer um omelete, é mais fácil você fazer um omelete com um ovo do que com 10 ovos. Então, a quantidade de massa aqui é muito mais fácil de você trabalhar se você fizer pãezinhos menores, tá? Eu vou botar aqui tudo no grande mesmo, porque eu já estou acostumado. Mas para quem está começando, fica a dica. Uma folha dessa de bolo inglês mesmo. Aqui vai o desmoldante. E aí também vale a questão da dica de olhar o rótulo do desmoldante, que desmoldante, a grande maioria deles tem glúten. É uma coisa bizarra, né? A quantidade de coisas que não fazem sentido ter glúten e tem. E aí, beleza, eu trago a massa para minha forma e agora com uma colherzinha molhada, eu vou começar a alisar essa massa. E para quem não tiver o desmoldante, Marcelo, tem alguma outra opção que a gente possa usar
forma? O que você recomenda? A meter a mão na gordura e passar sem Tá. medo de ser feliz na forma. E gordura é gordura. Então, é claro que a gente não vai sair usando gordura ruim, né? Mas não precisa... Ah, Marcelo, serve óleo de coco? Serve. Serve óleo de girassol? Serve. Óleo de algodão? Serve. Serve o óleo que você quiser. Gordura é gordura. Só fica aqui a questão da manteiga da ghee, né? Porque ghee a gente sabe que, para quem não pode com leite, não é... Talvez não seja a melhor opção, mas aí é a sua praia. Sim, sim. Eu acho que óleo de coco é uma ótima opção. Eu também sou muito do óleo de girassol. Estão perguntando aqui se pode ser o azeite. Imagino que sim. Sim, o problema do azeite é só o preço, só dói no Também bolso uma um questão pouquinho, né? que pra mim na internet muitas receitas salgadas. Então, dependendo do que eu tô fazendo, eu prefiro usar o óleo de girassol. Ele é neutro, né? Eu gosto do óleo de girassol, é o que a gente usa aqui no dia a dia. É claro que se você fizer receita com azeite vai ficar incrível, mas aí tem a questão da racionalidade do dia a dia, né? Ainda mais que a gente acaba comprando um azeite que geralmente é azeite extra virgem e aí vai usar para assar um pão no forno a 200 graus, não faz muito sentido. Ó, galera, é isso aqui, não tem... Agora essa massa ela vai descansar coberta. Ela vai dobrar de tamanho, ela vai chegar na borda aqui desse tabuleiro. E eu posso fazer essa brincadeira com a colher aqui o tempo que eu quiser. E quanto mais eu molhar a massa, mais levinho vai ser o pão. Então, não precisa ter medo dessa etapa aqui. Eu estou fazendo com a colher, você pode fazer com a mão também. E dá super certo. Sara, vamos para os ingredientes? Vamos fazer a sua receita? Vamos para os ingredientes, que acho que o pessoal está aqui ansioso, todo mundo louco pedindo a receita. Então, já fez. Então, vamos lá. Vamos anotar os ingredientes, então. Então, vamos lá. Olha só, são 180 gramas de farinha de arroz, 15 gramas de farinha de amêndoas, 150 gramas de polvilho doce, 150 gramas de amido de milho, 8 gramas de goma xantana, depois eu repito com calma, tá? 8 gramas de goma xantana, 30 gramas de açúcar, 8 gramas de sal, 8 gramas também de fermento biológico seco, 400 gramas ou 400 ml de leite, eu estou usando leite vegetal, usei 60 gramas da batata asterix cozida, do pirezinho da batata asterix, 30 gramas de gordura, que aí quem for fazer com azeite é bacana pra caramba, e para finalizar, 5 gramas de vinagre. 5 graminhas de vinagre. Seu pão tá bonito, hein? Eu acho que uma pequena... Isso não é. Não O que eu fiz? Eu quis só amassar ela. Eu não deixei ela assim. Não passei ela para ficar tão purezinho, igual você mostrou pra gente. Então eu mas tá super bonito aqui, tá com uma cara de que tá bem fofinho. Eu vou cortar. Olha. Eu acho que... Quem acha que a Sara já era padeira e tá de mimimi, que isso é historinha, que essa menina já nasceu padeira. Fala aí. Ela falou pra mim, Marcela, eu não sei fazer pão, não é muito a minha praia. Eu nessa menina nasceu padeira. A especialidade é que a receita é boa mesmo. Eu tô vendo aqui tudo que você falou, né? Tem a estrutura, tem a resistência, quando a gente corta, parece que tá show de bola. Galera, no final eu repito os ingredientes, a gente repete todos os ingredientes. Presta atenção que não adianta você ficar nessa de ingredientes e depois não saber fazer. Mais importante, o que é mais valioso dessa live é você aprender a fazer. E a aquafaba, que a Sara vai fazer agora, se você incorporar no finalzinho do batimento dessa massa, você vai ter uma massa muito parecida com brioche. Eu já vou tentar fazer então, depois, hein?
Vamos para maionese? Então, Eu quero muito. Amo deixa muito eu tentar tudo criar isso. um ângulo Nossa, aqui também. A gente tá para começar uma reforma na minha cozinha aqui, Marcelo. Tá uma loucura meio improvisada no momento. eu, eu até tirei o som aqui, porque quando você fala reforma, minha esposa pula no meu pescoço. A vontade de mexer na casa também. Não, eu mexo, mas, É. mas crises aparecem. Crises Aqui se tá dando para revelam. enxergar? Acho que... Tá ótimo. O que a gente vai fazer para nossa maionese? Eu vou fazer ela hoje no mixer para mostrar para vocês uma técnica mais diferente, mas você pode também usar o liquidificador normal em casa. E aí vamos para a tal da aquafaba. Eu vou mostrar para vocês, eu tenho ela aqui num copinho. O que é a aquafaba? É esse caldo, assim grossinho, que sobra do cozimento do grão de bico. Você também pode fazer com a água de cozimento da ervilha, de outras leguminosas, de outros feijões. Só que a gente geralmente usa a do grão de bico porque ela fica mais neutra. Não sei se o Marcelo vai concordar comigo, mas se a gente usa, dependendo da receita, uma água de cozimento da ervilha, já fica aquele gostinho residual mais forte. E aí, assim, só o que é muito importante, que é uma dúvida que costumam me perguntar. É a água do cozimento, tá? Você cozinhou o grão de bico, ficou esse caldo aqui encorpado. Não é a água do demolho. Quando a gente vai cozinhar em casa feijão, grão de bico, a gente deixa ele de molho antes para tirar aqueles antinutrientes ali. Mas aquela água do demolho, ou ela vai pro lixo, pra torneira, ou você pode aproveitar molhando suas plantas em casa. O espírito do vídeo de hoje, então, a gente já fez a horta em homenagem ao Marcelo. Você pode aproveitar essa água para isso. Mas isso aqui é diferente, tá? É o caldo depois que a gente cozinha. E aí, para fazer uma aquafaba mais potente, digamos assim, que fique perfeita para suas receitas, o que você faz? Cozinha o seu grão de bico e deixa o grão de bico no caldo por 12 horas, esfriando na geladeira. Depois você escorre e aí vai ficar assim, bem concentrado. Tem uma textura já um pouco mais viscosa. Beleza, deixa eu voltar aqui para baixo. Eu já comecei derramando a mostarda, que eu sou desastrada. Acontece, somos. É o amor. Oi, desculpa. Isso é o amor. Isso é o amor. Quem cozinha com amor derruba alguma coisa, é normal. É que a gente tem muita paixão, a gente fica emocionado. Aí... Ó, pessoal, quem está reclamando dos comentários, eu não vou desativar os comentários. É só você dar um clique na tela que os comentários vão baixar. E aí fica só uma linhazinha lá, tá bom? Se não der para ver, vocês vão me avisando, mas vamos tentar aqui. Não, tá perfeito, sabe? Aqui a gente... Perfeito. Então a gente descartou o fitato e aí a água, isso aí é água antes ou pós-cozimento. Foi água que sobrou antes. Você botou o grão de bico de molho, descartou a água. Aí você vai botar uma outra água. Essa água do cozimento, antes do cozimento, não. Depois do cozimento você vai utilizar. É o caldo encorpadinho que fica depois do cozimento. Então, aqui tem um quarto de xícara. A gente vai bater com uma colher de chá de mostarda. Por quê? Porque dá uma corzinha, porque constrói os sabores. Um dente de alho também fresco. E vou colocar aqui o suco de meio limão. Essa aqui é uma alternativa de maionese, gente, que não usa ovo cru, né? Então, para quem é vegano, para quem simplesmente quer uma alternativa e a textura fica sem salmonela segura, também. Uma alternativa econômica, né? A gente aproveita aqui essa água do grão de bico que muitas vezes a gente descarta. Essa base a gente vai bater um pouquinho, alguns segundinhos no mixer. Aqui. Ah, e a minha aquafaba aqui tá gelada, tá bem? Eu deixei ela na geladeira. Olha só como a textura já fica mais espumosa, ela já dá uma encorpada. E aí a gente vai pro segredo da maionese, que é
a gente vai adicionando óleo. Eu tenho aqui o óleo de girassol, que a gente estava falando, que é uma opção neutra, uma opção com um perfil lipídico mais interessante do que, por exemplo, a gente usar o óleo de soja. E aí a gente vai adicionando um fio fino e contínuo desse óleo para criar a nossa maionese. Mas, Sara, você vai fazer isso sozinho. Eu já pararia aí. Que eu, nesse momento, já teria maionese no teto. Eu sozinho, com o mixer numa mão, botando um fio de óleo, é a hora que vamos ia ver maionese o que no vai teto. rolar aqui, mas vai dar certo, vai dar certo. E aí, o que eu vou fazer com o mixer? Eu começo com ele bem aqui embaixo no copo e eu vou subindo ele devagar conforme o volume for aumentando. Vamos tentar. A Sara botou 1/4 de xícara. O pessoal está perguntando quanto foi de aquafaba. 1/4 de xícara. Gelado, de aquafaba gelado. Será que eu vou conseguir colocar um fiozinho com esse recipiente aqui? Ó, tá vendo? É isso que eu falo. Esse é o momento Marcelo na cozinha. Recipiente aqui que não vai rolar, peraí. Tá bom. Enquanto você está passando, eu vou passar os ingredientes de novo do pão. Então, se você não anotou, papel e caneta aí, que vou passar devagar assim. A dificuldade é, no meu caso, a habilidade. Uma mão fazendo uma coisa, a outra. Homem não consegue de jeito nenhum fazer isso, não dá certo. Olha só, 180 gramas de farinha de arroz. Anota aí, 180 gramas de farinha de arroz, 15 de farinha de amêndoas, 150 de polvilho doce ou fécula de mandioca, 150 de amido de milho, 8 de goma xantana, 30 de açúcar, 8 de sal, 8 de fermento biológico seco, 400 gramas do leite que você quiser utilizar aí, 60 gramas de batata, eu usei batata Asterix por causa do amido, amassada, cozida, sem sal, sem casca, 30 gramas de gordura, tá? E 5 gramas de vinagre. Ó, a Sara já fez a maionese lá, já virou maionese, olha lá. E ela conseguiu fazer sozinha, coisa que definitivamente eu nunca me aventuraria a fazer. Tinha que ter as 3 pessoas me ajudando aqui. Uma só para ficar com um pano, limpando onde ia respingar. Olha só a textura. Em 5 minutinhos, não tem segredo, tá vendo? Já quero. E foi com uma mão. Aqui, as duas mãos, uma mão fazendo cada coisa, deu certo, deu certo. Marcelo, repete a receita, pessoal. Vou deixar a receita depois na descrição. Eu deixo a live salva e deixo na descrição os ingredientes, tá? Presta atenção. A gente tem que aproveitar esse momento com a Sara aqui. Isso aqui é um momento épico. Ai, gente, tá incrível. Realmente, a gente tá aqui aprendendo muito. Eu também tô super empolgada de estar aqui com vocês. Sobre a maionese, parece tão fácil. Então, gente, realmente não tem segredo. Assim, você até pode pedir uma ajuda, como o Marcelo falou, para que alguém vá segurando ali o micro enquanto você. Ou você faz esse mesmo processo no liquidificador, deixa ele lá rolando e vai colocando um fio de óleo. O segredo é um fio de óleo fino, contínuo, que em minutinhos, olha que sensacional que ficou a nossa maionese. E aí daqui, o que você pode fazer? Você pode bater com cheiro verde e fazer aquela maionese verde, bem de lanchonete. Você pode colocar uma páprica defumada para dar um... Coentro. Eu já colocaria coentro. Eu gosto de botar tudo. Eu sou do time coentro. Eu não sou fã, eu sou mais da salsinha mesmo, mas... Eu sou time coentro, coloco coentro, sou louco. Dizem que coentro ou a gente ama ou a gente odeia, né? Normal. É da mesma história da uva passa, da azeitona, acho que tem na galera da ruptura lá. Sara, o povo está perguntando quanto foi mais ou menos de óleo. Eu diria que foi mais ou menos uma xícara. Eu usei mais ou menos. Você acha que você adicionou? Porque... E aí, deixa eu baixar aqui de volta. Mostrar para vocês o rendimento. Uhum. E aí, assim, o óleo... Se você adicionar um pouquinho menos de óleo, ela vai ficar um pouquinho menos firme, entende? Você vai indo até você chegar no ponto que você quer.
Pra chegar nessa daqui bem assim, ó, bem cremosa, eu usei 1 xícara de óleo. E se você quiser colocar mais aquafaba, você vai colocar mais óleo até dar o ponto. Você vai sentindo. Tá? A Drica falou aqui, Sara, que poderia colocar cenoura ralada. Talvez, a partir dessa maionese, dá para fazer um molho tártaro incrível, né? Você coloca um picles aí, coloca uma cenourinha picada, uma salsinha, já que você não gosta do quanto, ia ficar, né? Um molho tártaro total. Tudo, Isso né? daqui, gente, fica super saborosa. Imagina, maionese caseira é outra história, né? Então, E tem o negócio do ovo, né? Olha, desculpa aí, chefes do mundo, eu não como maionese caseira, não gosto. Tá? Hashtag falei. também não sou fã. Ainda mais que eu sou nutricionista, né? A gente tem esse medo da segurança, dá uma agonia. Não, a gente tem. Rio e São Paulo são lugares que existem leis que proíbem o consumo de ovo cru. Assim, não, é uma questão de segurança, de saúde alimentar, de segurança pública. Não, assim, saúde pública, não é brincadeira. Sim, sim. E tô falando aqui de azeitona também. Dá pra fazer, gente. Dá pra fazer vários sabores. A receita que o Marcelo passou e a minha receita também a gente deixa aqui pra vocês. Vai ficar salvo na página do Marcelo, a live. Tá bem? Acho que eu vou passar a maionese numa fatia de pão. O que você acha? Eu acho que eu vou ficar chateado com você se não chegasse. Se você esticar a sua mão e chegar aqui, eu acho que eu vou tá tudo bem. deixar todo mundo passando vontade agora. Ó, tá vendo? Vocês falam, esse é o momento que vocês me xingam. Eu não estou fazendo nada. Vocês estão vendo? Eu estou aqui quieto. Quem está fazendo a maldade é a Sara. Tá vendo? Eu nunca faria um negócio desse com você. Não, oi. Olha que delícia. Ana Maria Braga, solte o cachorro aí. Nossa, eu vou passar aqui. Solte o cachorro. Ó, deu uma pontada aqui no estômago agora. Deu. Eu não tava. Muito bom. Muito bom. Esse pão que a gente fez é uma massa com batata, né? Pra quem chegou depois, a gente vai deixar a receita aqui. Mas, nossa, super gostoso. Que delícia, Marcelo. Mas foi você que fez. Eu fiz, não, foi você que fez. Eu tô aqui de anfitrião só. Quem mandou, quem arrebentou no Na próxima eu faço melhor ainda, porque aí eu amo a batata direito. Próximo você polvilha um pouquinho de coentro por cima do pão, na massa do pão. Aí não dá, né? E aqui nos comentários falando que adquiriu o seu curso, conta pra gente um pouquinho. Já estão gostando, já estão amando, falando aqui. Sara, esse povo que tá aqui com a gente é tudo padeiro. Esse povo fica aqui pegando receita, mas pô, aqui é tudo padeiro já. Ó, na segunda-feira da semana passada, as matrículas já encerraram. Tem notícia ruim. Eu trago notícias boas e notícias ruins. A vida é assim. A gente abriu segunda-feira da semana passada. Não, segunda-feira da semana passada, sim. As matrículas para o treinamento de pães sem glúten. São pães sem glúten de fermentação natural. Todas as receitas são veganas, todas as receitas sem açúcar. E as matrículas encerraram sexta-feira. Entrou uma galera, todo mundo muito bem-vindo. A gente fez a aula inaugural, foi incrível. Vem uma aula, inclusive, aí, não sei se esse sábado ou outro, aula de croissant e massa folhada, que também vai ser uma aula super bacana. Mas ontem a gente abriu inscrição para quem não conseguiu se matricular, que quem entrou na última turma ganhou de presente o curso de pães low carb, que é um curso novo que eu fiz, que é só usando farinhas de oleaginosa, só com toda a base. E também é vegano e também é sem glúten. Naturalmente já é sem glúten, né? Os pães low carb já são naturalmente sem glúten, mas segue a mesma linha do que a gente está trabalhando. Só que é um curso novo, que eu acabei de gravar. Então a galera que entrou na última turma ganhou esse curso de presente. Mas quem não entrou, hoje, a partir de ontem, na verdade, já consegue se matricular só no curso de pães low carb. Se quiser, o link está na bio e a galera já pode entrar lá. E tá... Nossa, é um curso que assim, eu vou amar, porque eu tenho muita curiosidade de conhecer esse mundo. Demais, demais.
a gente fez pães como esse que você fez, só que a gente fez pães franceses, tem focaccia, tem esfirra. A gente meteu o pé no low carb e fez coisas que a internet brasileira ainda não tinha visto. Tem aqui um comentário, já estou assando um dos pães desse curso, Marcelo. Nesse momento, o pessoal já está fazendo. Muito bom. Ó, tem um comentário aqui que alguém está criando coentro na hortinha já. Olha aí. É isso. Mas, Sara, mas me conta aí. Eu vi que tem um livro teu bacana também. Aqui na minha bio também, no link da minha bio, também tem o meu e-book, que é um e-book que eu fiz completão. São 65 receitas veganas, todas acessíveis nessa pegada criativa que a gente sempre faz também na minha página. Mas eu quis fazer ele completão, então também tem lista de compras para inspirar quem quer começar uma alimentação saudável, o que você precisa ter em casa, o que tem na despensa. Então eu quis contemplar tudo isso, colocar dicas de como montar um prato vegano equilibrado. Tá tudo no meu e-book, que também tá aqui na minha página. E 65 receitas, dá para você dá para abrir um restaurante. Com 65 receitas, você monta um negócio aí de alimentação saudável aí, vai ser feliz. A cardápio para semana, variado. Foi muito tempo fazendo esse e-book, Marcelo, vou te falar. E eu tenho essa coisa de ser perfeccionista. Nunca estava bom o suficiente, mas eu tentei, pessoal, assim, realmente tentar fazer um material bem completão. Acho que aqui tem 2 ideias para todo mundo se inspirar. O curso low carb do Marcelo, para vocês fazerem já todos os pães, né? Pão francês low carb, sem glúten para mim. Quebrou a internet. Não, né? E o meu e-book também. Ó, o pessoal está pedindo para mostrar o pão pão. E a maionese. O pão que a gente fez. Eu já mostrei uma fatia do meu pão. Ó. Mas tá aqui, ó. Estão perguntando aqui nossos arrobas, pessoal. Vocês conseguem ver aqui em cima? Mas o meu é Sara Trindade T. E o do Marcelo é o chefe.marcelo Horta. É isso, né? É só você clicar nessa setinha aqui que tá meu dedo aqui, ó. Você vai ver os 2 lá. Aí você dá follow nos 2 lá, dá um seguir nos 2. E tem coisa boa o tempo todo para você. Alguém me mandou uma mensagem sobre boleto aí que eu não consegui entender. Me manda um direct que depois eu vejo o que é direitinho para você. Tá? Então, o arroba da Sara tá escrito... Ó, clica na tela aí. Olha aí, ó, dá para ver claro aí, ó. Aqui a ideia, Marcelo, personalizar também o avental, uma coisa que... Assim, eu fiz pra gente se proteger desses reposts e já fica uma personalização legal também. Olha, a hashtag fica a dica. Já quero. Ó, Sara, muito, muito obrigado. Assim, incrível. Quero ver a galera fazendo o pão, fazendo a maionese. Monta um sandubão e marca a gente aí pra gente ver que você fez o pão, que você fez da maionese. Maionese de aquafaba vai entrar na sua vida. Aquafaba vai entrar na sua vida e nunca mais sair depois dessa live. Marca a gente, que a gente quer ver o resultado. E eu vou deixar a live salva, vou botar os ingredientes lá, tanto da maionese quanto do pão, para você fazer, refazer, trifazer. Combinado. Obrigada, gente. Obrigada, Marcelo. Foi um prazer estar aqui com vocês. Amei essas receitas. A gente vai se vendo. A gente com certeza se encontra de novo para fazer mais uma receita em dose dupla. Essa live, por pouco, não foi presencial, né? A gente quase conseguiu gravar juntos, que a Sara estava aqui no Rio. Por pouco a gente não deu certo. Mas oportunidades não faltarão. Sara, muito, muito obrigado. Você é uma pessoa incrível, um astral incrível, maionese incrível, todo mundo com fome. Obrigada, até, gente. Até a próxima. Beijão. Tchau, tchau.